Os Coliseus de Lisboa e Porto vão ser palco de solidariedade. E a receita dos bilhetes reverte na íntegra para ajudar a reconstruir as casas de milhares de famílias da zona de Leiria. Dia 5 de maio, sobe ao palco do Coliseu de Lisboa, Marisa, Capitão Fausto, Tiago Betancourt, Samuel Lúria e os 12 ao todo, Carlão e Ana Lua Caiano. Uma iniciativa Concertamos Juntos com o apoio da Vodafone. Compra já o teu bilhete em bol.pt. Boa noite aos dois. E Francisco, começo por ti e queria uma análise destas declarações que acabámos de ouvir. Percebe-se logo que aí é o destinatário? Bem, se fala de políticos que se vendem ao populismo e se prostituem e perdem o caráter por isso, estava lá naquela sala, que é André Ventura. Achas mesmo? Não seria... Não estou a dizer, deve ser... Se não for André Ventura, que estava mesmo à frente dele, estava muito sorridente, é um grande erro de análise. Estava a adorar as palavras de Pedro Passos Coelho. É um grande erro de análise de Pedro Passos Coelho, mas, quer dizer, fora esta nota um bocado cínica minha, porque percebe-se que Pedro Passos Coelho quer atacar a Luís Montenegro, ainda que eu acho que se os termos são estes, a pessoa a atacar é André Ventura, não seria Luís Montenegro, até porque aquela parte sobre a multidão que nos aplaude, depois rapidamente deixa de nos aplaudir. Não me parece que Luís Montenegro tenha em algum momento da sua carreira política sido um político que tenha sido levado em ombros por uma multidão. Mas adiante. Nada disto é novo no percurso recente de Pedro Passos Coelho. Aquilo que talvez se sinta é um aumento gradual do tom com que ele faz estas críticas e das cores com que carrega os qualificativos de Luís Montenegro. E qual será o objetivo disto? Eu não sei se é um objetivo, se é uma espécie de... enfim, eu tenho ideia de que Pedro Passos Coelho gostaria de voltar à liderança do PST e à liderança do governo, porque eu acho que ele tem, ou sente que tem ainda uma história inacabada ou mal contada. Está a preparar esse regresso? Não, o que eu acho é que normalmente quem está a preparar este regresso resguarda-se um pouco mais. E Pedro Passos Coelho, o que parece é que está talvez a perceber que o seu tempo possa ter passado. E isto é mais uma reação exasperada do que propriamente uma forma de desgastar o governo. É a minha sensação. Porque se ouvirmos... Eu não gosto desses, desses termos, até porque não é só uma questão de estilo, é uma questão... Não sei mesmo se é isso que está aqui em causa. Porque, reparem, eu até a certo ponto eu percebo que Pedro Passos Coelho tenha um caminho que é relativamente evidente. As sondagens não são famosas para este governo. Pode acontecer que, numas próximas eleições, Luís Montenegro não ganhe eleições, não as ganhe. E, nesse sentido, pode acontecer que tenha que vir algum líder do PST, num contexto em que, apesar do PST ter perdido as eleições, há uma maioria de governo que o Chega, ou uma maioria parlamentar que inclua o Chega. E, nesse sentido, o PST entregar-se-ia nas mãos de quem defende e quem é um líder plausível para essa solução. E eu acho que aí há... Esse seria o cenário ideal. É o cenário... Alguém que se vende ao Chega. Alguém que se vende ao populismo. Alguém que se vende ao populismo. Que tanto critica. Qual é que eu acho? Problema, para mim, além do problema, enfim, político-ideológico, se quiserem, enfim, seria uma solução com a qual eu não estaria de acordo. É que eu não vejo, se o quadro parlamentar fosse esse, eu não vejo Luís Montenegro a cair sobre a espada. Não vejo aquele grupo de poder de Luís Montenegro e de Hugo Soares e todas as pessoas que estão com ele a dizer. Uma coisa é o PST dizer perdemos eleições, o PS pode governar. Outra coisa é o PSD dizer perdemos eleições, o PS pode ser indigitado, mas já sabemos que quem vier a seguir a nós deita abaixo o governo e fica lá. Portanto, para isso, ficamos lá nós. E há uma coisa que eu não sou muito férreo ideologicamente, no sentido, não penso muito de forma sistemática, como o Daniel, ou à esquerda, mas há uma coisa que eu tenho por princípio, é tentar conhecer muito bem, ou achar que conheço, a natureza humana. E não me parece que alguma vez, havendo uma maioria de direita, se o PSD ficasse em segundo, o líder de turno deixaria de ser de líder para entregar o poder a outro, ao seu rival do partido.
Não parei, faria uma geringonça. Coisa que eu acho que passados 10 anos, ou mais de 10 anos, Pedro Passos Coelho adoraria. Aquela ideia de que Pedro Passos Coelho... Eu só ganho... É a vingança perfeita. Ele provavelmente até prefere ficar em segundo e fazer a geringonça do que ficar em primeiro. Agora, só uma nota muito rápida. Só uma nota muito rápida. Se o governo não se prepara, pode acontecer que... Eu não gosto de fazer análise com sondagens, mas as dinâmicas são... Estão todas a dizer a mesma coisa, não é? Porque aí quando dizem todas a mesma coisa... Sim, mas começam a dizer que pode ser absurdo, pode não ser absurdo que o Chega passe à frente. E aí quem lidera o governo da geringonça é o Chega. Daniel, queres comentar? Começa a ser difícil comentar Pedro Passos Coelho, porque é evidente que ele está a adorar o poder que tem sobre Luís Montenegro. Não há dia que Luís Montenegro não fale que é reformista desde que ele falou das reformas e transformou a lei laboral no alfa e no ômega deste governo, evidentemente porque foi picado para isso. Eu acho extraordinário o peso e o poder que Pedro Passos Coelho ainda tem, mas eu acho que isso só se explica pelas dinâmicas internas dos partidos, não tem nada a ver com o país. Eu acho que... Eu concordo com a ideia, com a crítica. Quem se vende ao populismo, não utilizaria talvez aqueles termos tão fortes, mas eu sou mais moderado que Pedro Passos Coelho. Mas eu concordo que quem se vende ao populismo fica pior a cópia que o original. Mas eu posso fazer essa crítica. Pedro Passos Coelho passou o último ano a aconselhar Luís Montenegro a vender-se ao populismo, se ele quiser chamar populismo, à extrema-direita, que é o termo que eu... e atrair a matriz do PSD. Foi isso que ele passou o último ano e meio a dizer ao PSD que devia fazer. Isso não será no sentido de levar Luís Montenegro, ou instar Luís Montenegro a definir-se mais? Eu já vou àquilo que eu acho que ele também poderia estar a falar. E que tem a ver com isto. Também foi ele que aconselhou o PSD a pôr-se nas mãos do Chega. Por exemplo, na lei laboral. E noutras, não é? Ora, nós sabemos que o Chega encomendou uma sondagem agora, tornou pública a parte da idade da reforma, não tornou pública a parte do que é que eles queriam medir o pulso ao eleitorado, ou seja, saber como é que vão votar. Ao seu eleitorado, foi encomendada por eles? Sim, não, e eles querem saber como é que vão votar. Exato. E a esmagadora maioria, 2/3, concordava quase, com são contra o pacote laboral. Certo. Das duas, uma. Ou o André Ventura vai começar a falar muito de outros temas para poder aprovar o pacote laboral enquanto fala de outros temas, ou vai chumbar e Luís Montenegro vai poder construir a narrativa. Eu não faço reformas porque não me deixam. O que para ele também ajuda, também pode facilitar. Eu acho que o que está por detrás desta intervenção, quando ele diz pessoas que não são capazes de tomar decisões, só conseguem tomar decisões, não quero citar, não estou a citar, estou a parafrasear, que agradam, não querem desagradar a ninguém. Exatamente. Pedro Passos Coelho gosta muito do estilo castigador, é o estilo que ele alimentou, que aliás a direita portuguesa, por razões de tradição histórica, confunde com coragem. Ser castigador com ser coragem. Mais, confunde acha que uma medida impopular, e eu neste caso diria mesmo antipopular, o que não é a mesma coisa, é boa por si só. Se as pessoas não gostam, em princípio, é corajoso eu avançar com uma medida. O que interessa numa medida, a popularidade interessa, porque nós vivemos numa democracia e o apoio popular às decisões do governo não é um pormenor, não determina a cada minuto, porque não vivemos numa democracia referendária, mas não é... Tens que saber criar essa popularidade, tens que explicar. Tens que conseguir... Coisa que eu acho que o governo não conseguiu fazer nesta... Mas não consegue, porque é impossível. Não é sempre. Porque é impossível. Não é impossível. Porque exatamente esta reforma não é... A primeira pergunta que se tem a responder é necessária? E não é necessária. Eu não vou voltar aqui a discutir este assunto, mas nenhuma das coisas que o Governo diz que quer, esta lei laboral atinge. E voltando a Passos Coelho para terminar, a prova de que não é necessária é que depois de reverter a reforma que Pedro Passos Coelho fez, ou seja, as coisas que fez, que não foi uma reforma, na verdade, todos os direitos que ele tirou aos trabalhadores, grande parte deles foram repostos. E isso, pelo menos, eu não vou criar não há obrigatoriamente uma causalidade. Mas isso não impediu o pleno emprego e o crescimento económico. Portanto, a prova está dada. As medidas que ele
impôs, aproveitando, indo para além da Troika e aproveitando o momento difícil do país em que era difícil resistir, não surtiram nenhum efeito. E, portanto, eu na realidade acho que isto é tudo a construção da mesma personagem, que é o político austero, castigador, que permanentemente acha que o país... Mas está de regresso? Eu acho que ele está de regresso no sentido. Na verdade, ele tem conseguido condicionar Luís Montenegro. O que demonstra também, do meu ponto de vista, a pequenez política de Luís Montenegro. Não há poder que receba que lhe dê o poder que ele não tem. Muito bem, vamos avançar para o Ciresp, para a polémica em torno do Ciresp. Francisco, há razões para este burburinho todo? Desde logo é um burburinho que quase que nos obriga a tomar partido, que é o ambiente em que vivemos, e quem está a causar o burburinho está a tomar partido ou pelo Ministro ou pelo Secretário-Geral Adjunto do Ministério que se demitiu. Eu acho que há muitos aspectos e dinâmicas que nós não percebemos, que não conhecemos ainda ou que não conseguimos apreender. Enfim, fala-se por aí de rivalidades pessoais, de animosidade, até se fala... Acho que é bastante evidente. Fala-se... Sim, mas coisas que isso é evidente que há, mas nós não sabemos as razões. Depois, como estamos a falar do Ministério da Administração Interna, fala-se sempre... É fatal que se fale da maçonaria e de guerras entre lojas. Eu sou sempre um bocadinho ingênuo nisto. Não sei se isso é verdade. Não conheces bem o comércio logista, não? Não conheço bem o comércio logista. Depois tenho um problema, que é como eu tenho ideia de que em Portugal as coisas não funcionam muito bem, ficava muito surpreendido se a única coisa que funcionasse espetacularmente era as sociedades secretas. Tenho exatamente a mesma tese que tu. Portanto, eu tenho ideia que mesmo que não coloquem em causa que não existam, que não coloquem em causa que existam, não coloquem em causa que tentem mover as suas influências, mas que não me parece, admito que não seja uma coisa germânica, que funcione sempre, em qualquer momento, como se está com os serviços secretos israelitas. Também não parece. Que mesmo esses? E mesmo esses já têm deixado muito a desejar. Nos últimos tempos. Dito isto, a situação também não é ideal para reclamarmos do facto de haver polémica e de haver esse burburinho. Porque foi escolhido alguém que saiu há não muito tempo do mesmo sítio para onde agora está a ser nomeado, para o mesmo cargo. Saiu, depois de ter saído, surgiram notícias, houve um relatório da IGF que apontava irregularidades durante a sua gestão, mas também não sabemos até que ponto é que ele sabia ou era plausível que soubesse de muitos daquelas... E ele, o Ministro? O Ministro, eu próprio, mas depois também não temos nenhum dados que nos possam dizer que o Ministro, que nos levem a colocar em causa o benefício da dúvida que devemos dar ao Ministro. O Ministro está a atravessar-se por uma pessoa que obviamente lhe vai causar, e obviamente que lhe iria causar estes problemas. O Ministro foi Diretor-Geral da Polícia Judiciária, deve estar mais do que habituado a ler relatórios sobre irregularidades e ilegalidades. Eu admito que o Ministro, eu tenho que dar esse benefício da dúvida, tenha lido aquele relatório e as informações que tem são as de que aqueles factos não colocam em causa o cargo ou o exercício do cargo por parte do nomeado. Mas o Ministro, obviamente, que fica com um grau de responsabilidade sobre se alguma coisa correr mal, e se correr mal por causa daquilo que já vinha indiciado no relatório, grande. Mas está a atravessar-se. Nós temos que... Também, há uma certa... Apesar de tudo, a democracia exige um controlo permanente, mas também exige uma certa... Não é suspensão da descrença, como na arte, mas é uma noção de fiduciária. Nós temos que dar o benefício da dúvida que a pessoa que lá está tem mais informação do que nós e tomou a decisão correta. Depois há outras dimensões, mesmo para terminar, que eu percebo que sejam mais, essas talvez sejam mais interessantes e possam ser discutidas com o pormenor necessário no Parlamento, porque as pessoas vão ser chamadas. Tem a ver com quem é que, se o Ciresp vai ser mais da gestão militar ou mais da gestão civil. Eu acho que isso é uma questão interessante e eu gostava que nos concentrássemos talvez um pouco mais nisso do que no burburinho. Que Daniel. Estamos a concentrar agora. Eu acho que há questões menores, por exemplo, que este
secretário-geral adjunto demitiu-se 2 vezes por razões pouco claras. Há uma grande confusão nessa matéria. A primeira vez a demissão não podia ter sido pela nomeação, porque a nomeação ainda não tinha acontecido, apesar de ele ter mencionado a aproximação de uma pessoa com quem ele evidentemente tem problemas, que é o general Paulo Viegas Nunes. A segunda demissão fala de coisas que já foram investigadas e que aparentemente não corresponderam a ilegalidades, já foram inspecionadas, etc. Portanto, não deu propriamente nenhuma novidade, não descobriu agora, sempre quando sabia e parece não haver ilegalidades, veremos. A única coisa realmente que eu acho relevante e que parece-me que é o que está por detrás de... A política tem sempre esta pequena... A política, como a humanidade, as pessoas em geral, as pessoas que não gostam umas das outras, que têm desavenças, as capelinhas, etc. E depois há uma questão política de fundo, que é a divergência sobre se o Ciresp deve estar mais ligado à instituição militar ou completamente dependente dos operadores privados. Parece que está um debate sobre a autonomia do Ministério da Administração Interna em relação ao Ministério da Defesa. Acho que com a dependência que existe em relação aos operadores privados, essa questão não se põe propriamente. Eu sou bastante avesso a militarizar funções civis. Tenho o meu oposto em geral à militarização da função pública e das funções públicas. Sou ainda mais à privatização de funções de soberania. E o Ciresp está dentro das funções, do que eu considero serem funções de soberania, que é a capacidade de comunicação em caso de catástrofe. E, portanto, desse ponto de vista, a mim, é evidente que o Ciresp não tem corrido bem. É evidente que há um problema de raiz estrutural, porque passam os vários governos e continua a não correr bem. Portanto, há um problema de erro de construção, se quisermos, do próprio sistema. Há uma coisa que eu noto, que o secretário-geral do Partido Socialista e o ministro da Administração Interna, 2 pessoas que aparentemente conhecem bem o general Paulo Viegas Nunes, fizeram os grandes elogios, e os elogios centraram-se na ideia de que ele defende o interesse público e mais, até associaram o ataque de que ele estará a ser alvo ao facto de ele defender o interesse público. E eu tomo nota por ser uma pessoa deste governo e o líder da oposição, porque eu, apesar de tudo, acho que o líder da oposição não é uma questão só matemática, não é? Não lidera, o André Ventura não lidera por agora uma alternativa. Em todos os sítios onde existe mesmo formalmente, é o líder do maior partido parlamentar. Um líder político, alguém que pelo menos por agora tem uma alternativa política. Mas pronto, sabemos do que quisermos, o vice-líder da oposição é muito diferente. Eu acho que há, evidentemente, aqui uma luta de capelinhas embrulhada em discurso moralista, mas o que me interessa é exatamente um sistema que não funciona, que falha de raiz e que nós temos infraestruturas militares e uma experiência militar que me parece que pode ser útil, pelo menos até enquanto não se encontrar uma melhor. Dependemos de operadores privados por uma coisa que é desta natureza, e não é por razões ideológicas que eu digo, parece-me que é relativamente arriscado e perigoso. Se calhar uma solução de raiz que não dependesse dos militares seria demasiado cara, e isso é uma coisa que eu não sei dizer, porque não estou muito bem, temos pouquíssimo tempo, temos 2 minutos, 1 minuto a cada é pouquíssimo, mas enfim, vamos tentar. O último tema, que é a questão do Ministério Público pedir para Ricardo Salgado não ser preso. Francisco? Ricardo Salgado já não devia ter... O julgamento de Ricardo Salgado, relativamente especificamente a Ricardo Salgado, devia ter sido suspenso. O Ricardo Salgado não compreende o que está a passar, não se pode defender, não pode expor a sua versão dos factos, não pode reagir aos outros arguidos, porque os outros arguidos podiam-se querer defender acusando de coisas. Ele não se pôde defender, não pôde colaborar com o tribunal, não pôde confessar se quisesse. Isso tinha um impacto na medida da pena e, portanto... Nem devia ter sido julgado. A partir de um certo momento, pelo menos, a partir do momento em que foi evidente que sofria da doença no estado em que a doença estava, o julgamento não devia ter seguido. Quanto à pena de prisão, obviamente não deve ser cumprida, porque não há nenhuma das finalidades das penas que se cumpram aqui, ou pelo menos a grande parte delas. As da ressocialização não se vão... porque ele não vai compreender. As da retribuição também não. Quer dizer, como é que ele vai sentir a pena? Eu hoje, para terminar, o André Ventura faz um tweet, começa o timbre miserável, que diz... o Ricardo Salgado pode não se lembrar do que fez, mas nós sabemos o que ele fez. Isto não serve para pôr uma pessoa na prisão. Ele sabe, não é?
Porque se isto for... porque isto é um tweet que mostra que uma das finalidades das penas na cabeça de André Ventura é a vingança. Mas mesmo aí, como é que nós podemos vingar de uma pessoa se a pessoa não sente a vingança? Daniel, os últimos 30 segundos. Desculpem. Para já, as pessoas que insinuaram que Ricardo Salgado estava a inventar deviam pensar na sua própria leviandade perante um caso destes. Se a conclusão foi que a pena é inútil, porque ele não compreende, não consigo perceber como é que o julgamento não tem exatamente a mesma leitura de alguém que não compreende e, portanto, não se pode defender. Eu só atribuo isto ao facto de Ricardo Salgado se ter transformado num símbolo, justamente, com toda a justiça, da promiscuidade entre o poder político e o poder financeiro. Mas, na realidade, eu lembro-me, porque apontei bastantes vezes essa promiscuidade quando o Ricardo Salgado era alguém com bastante poder. E lembro-me também da promiscuidade entre a comunicação social e o dono disto tudo. E vejo na linha da frente algumas das pessoas que nessa altura não tinham essa preocupação. Eu que acho que, aliás, isto demonstra esta promiscuidade. Quando alguém deixa de ter poder, deixa de ter direitos. Porque é facílimo matar um morto. É facílimo bater em quem já está no chão. Um homem, seja ele quem for, que tem Alzheimer, não pode, evidentemente, ser julgado porque não pode cumprir o seu direito de defesa num julgamento. Isto, para mim, é uma evidência. Daniel, Francisco, muito obrigado aos dois e boa noite. Boa noite. Até para a semana. Obrigado. Os Coliseus de Lisboa e Porto vão ser palco de solidariedade. E a receita dos bilhetes reverte na íntegra para ajudar a reconstruir as casas de milhares de famílias da zona de Leiria. Dia 5 de maio, sobe ao palco do Coliseu de Lisboa, Marisa, Capitão Fausto, Tiago Betancourt, Samuel Lúria e os 12 ao todo, Carlão e Ana Lua Caiano. Uma iniciativa Concertamos Juntos com o apoio da Vodafone. Compra já o teu bilhete em bol.pt.